obrigado. Então já não tem derivada no zero. Então o zero é ponto crítico. O zero é um ponto no domínio da função. O domínio da função é os reais. Isso aqui é o domínio da derivada, por enquanto, quer dizer, não sei se é o domínio da derivada. Eu sei que o zero já não está no domínio da derivada, tá? A f é diferenciável aqui. E agora vamos ver o outro limite. Limite com x tendendo a 2 de quem? De f de x menos o quê? F de 2 sobre x menos 2. Isso é o limite com x tendendo a 2. F de 2 é 0. Então fica só f de x, que é a raiz cúbica de quê? x2 menos 2x. E o x menos 2, eu posso escrevê-lo como raiz cúbica de x menos 2 a terceira. De forma que isso aqui é o limite com x tendendo a 2 da raiz cúbica de, fica x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2 a terceira. Mas x ao quadrado menos 2x é x vezes x menos 2. Aí eu vou cancelar, então vai ficar x sobre o quê? X menos 2 ao quadrado. E esse limite é mais infinito. Porque o radicando tem limite, o numerador tem limite 2, o denominador tem limite 0 por valores positivos. Portanto, o radicando tem limite mais infinito, composta com a raiz cúbica tem limite mais infinito. Morreu. Bem, tem reta tangente, eu sei que vai ter reta tangente vertical, né? E esse limite aqui diz que a reta tangente no zero é vertical ao grafo de f, mas não tem derivada. E aqui a reta tangente também é vertical, não tem derivada. Então daí a f não é diferenciável em 0, não é diferenciável em 2, e eu posso escrever direto, tá? Que 0 e 2, assim, f não é diferenciável, em 0, nem em 2, e, tá? F não é diferenciável, portanto, melhor colocar aqui, portanto, 0 e 2 são também pontos críticos de f. Então a f tem 3 pontos críticos. Quais são os pontos críticos? O 1 é um ponto crítico onde ela é diferenciável, a derivada é 0, e os outros 2 são 0 e 2, onde ela não é diferenciável. Então ela tem 3 pontos críticos. A f tem 3 pontos críticos. Então posso te colocar aqui, né? Pontos críticos de f. Os pontos críticos de f, agora é artigo definido. Os pontos críticos de f são quem, hein? 0, 1 e 2. Mas sabe especificar. 0 e 2 são pontos críticos onde ela não tem derivada, ela não é diferenciável. E o 1 é um ponto crítico onde ela é diferenciável e a derivada é 0. Tá? Ok? Ponto crítico é bom porque ponto crítico limita o conjunto de busca dos pontos de extremo local de uma função, por causa da proposição que eu vou demonstrar agora. Proposição que eu vou demonstrar agora diz o seguinte: proposição.
Proposição. Sejam P um número real, tá? E F uma assim. E F uma função. Função. Se P é ponto de extremo local de F, se P é ponto de extremo local de F, o que significa? P é ponto de máximo local ou P é ponto de mínimo local. Então, se P é ponto de extremo local de F, então P é ponto crítico de F. E vou logo dizendo, a recíproca não é verdadeira, preste muita atenção. Ser ponto crítico não garante que é ponto de extremo local. A proposição está dizendo o seguinte: se P é ponto de extremo local, então P é ponto crítico. Mas a recíproca não é verdadeira, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Vamos primeiro então demonstrar isso aí. Bem, essa proposição é muito útil, porque ela diz o seguinte: se você está diante da tarefa de encontrar os pontos de extremo local de uma função, aonde você deve buscá-los? Nos pontos críticos. Não vá procurar em outro canto que você não vai achar. Tá? Tá bom? É o mesmo caso. Você tem um polinômio com coeficientes inteiros. Aonde é que você deve buscar as raízes inteiras desse polinômio, se é que elas existem? Nos divisores do termo independente. Não é? Então é um exemplo de uma proposição cuja recíproca não é verdadeira, tá? Mas vamos ver. Então, primeiro, vamos à prova disso. A prova disso. Tá? Ó. Vamos admitir que P é ponto de máximo local, porque a demonstração para ponto de mínimo local é a mesma coisa. Então veja bem, se P é ponto de máximo local da função f, então P é ponto de máximo dessa função em algum intervalo aberto. Tá certo? Então, existe um delta maior do que zero, tal que, eu vou já botar aqui, tal que, P é ponto, eu vou considerar esse intervalo aqui, ó. Existe um intervalo dessa forma, porque se existe um intervalo aberto no qual P é ponto de máximo da função f nesse intervalo, então existe um intervalo desse tipo. Tá certo? Porque todo intervalo aberto que contém um P, isso aqui, ó, o que quer dizer é isso. Aqui o P. Então, se você tem um intervalo aberto contendo um P, esse intervalo contém um intervalo da forma
P mais delta, P mais delta. É só pegar o delta como sendo menor do que essa distância aqui, uma delas, do que das duas distâncias, uma delas não, do que das duas distâncias. Então você pega aqui, corta aqui de modo que você tem o P menos delta, P mais delta. E se P é ponto de máximo da função no intervalo maior, ela é ponto de máximo no intervalo menor, é claro, né? Tá certo? Então existe delta maior do que zero, tal que o valor f de P é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja x, no intervalo aberto, P menos delta, P mais delta. Tá? Existe um intervalo desse tipo, no qual P é ponto de máximo da função. Isso é a definição do ponto de máximo local. Tá? Quando é que P é ponto de máximo local? Quando P é ponto de máximo da função em algum intervalo aberto. Então ele P é ponto de máximo da função em intervalo desse tipo. E isso é uma coisa. Agora, observe que há duas possibilidades para P. Há somente duas possibilidades para P. Quais são? Tá? Isso aqui não é nem consequência disso. É uma coisa independente, ó. Há exatamente duas possibilidades e só tem essas duas. Há somente duas possibilidades para P. Que são? As duas possibilidades são essas que eu vou botar aqui. F não é diferenciável em P, ou é, ou F é diferenciável em P. Só tem essas duas. E eu vou analisar as duas e ver que nas duas P vai ter que ser ponto crítico. Ora, vamos à primeira. Se F não é diferenciável em P, então morreu. Se F não é diferenciável em P, tá? Então o que é que você tem? P é ponto crítico de F. Então, deixa eu só completar aqui. Se P é ponto de máximo local de F, então existe delta maior do que zero, tal que, então, só para ficar bem claro aqui, correto, tá? Então, primeira coisa, P é ponto de máximo de uma função em algum intervalo aberto. Então, o P tem que pertencer a quem? Ao domínio de F, tá? Então, existe delta maior do que zero, tal que o intervalo P menos delta, P mais delta, está contido no domínio de F, e vale isso aqui, tá? Fundamental, né? Porque quando é que P é ponto de máximo de uma função no conjunto? Quando o P está nesse conjunto, mas o P já está aqui dentro. Esse conjunto está contido no domínio de F, e F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X nesse conjunto. Só para completar, tá? Isso é fundamental. Então, se F não é diferenciável em P, acabou. P é o quê? P é ponto crítico de F. Deixa eu ver se está incompleto. Se P é ponto de máximo local de F, então existe delta maior do que zero, tal que esse intervalo está contido no domínio de F, e F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X nesse intervalo. Pronto.
Só que há duas possibilidades somente. Bem, a primeira morreu. E a segunda? A segunda é que é interessante. É que eu vou usar isso aqui, ó. Ora, se F é diferenciável em P, é diferenciável em P, então, vou ser mais rápido aqui na escrita. Então, esse limite aqui, com o x tendendo a P, de f de x menos f de p, esse limite ele existe e é um número real. E eu posso me aproximar de P tanto pela direita como pela esquerda, porque esse intervalo aqui está contido no domínio de F. Então esse limite, ele existe e é um número real. E ele é, portanto, o limite pela direita e é o limite pela esquerda. Ou seja, esse limite é a derivada da F em P, mas ele é o limite pela direita. Acontece que se você olhar para esse limite, isso é o limite de uma função, observe, é uma função o quê? É uma função, a função que eu estou pegando aqui, se você considerar o intervalo P mais delta, você pega um x aqui, x menos P é positivo. X menos P é positivo. E como f de P é maior que ou igual a f de x, f de x menos f de P é menor que ou igual a zero. Então isso aqui é positivo. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui é positivo. Eu escrevi errado. Isso aqui é positivo, isso aqui é menor ou igual a zero. Ou seja, você está pegando o limite no limite com x tendendo a P pela direita, de uma função de x, e que ela é menor que ou igual a zero em qualquer x desse intervalo. Então, o limite, pelo teorema do limite positivo, na verdade é um corolário, né? Esse limite vai ser menor que ou igual a zero, ou seja, f' de P é menor que ou igual a zero. E acontece que esse limite também é o limite pela esquerda. Esse limite também é um limite pela esquerda, que é a derivada, tá certo? Agora, se você analisar nesse novo intervalo, nesse outro intervalo aqui, ó, o intervalo que vai de P menos delta TP, e você pegar um x aqui dentro, x menos P é o quê? X menos P é o quê? É menor do que zero. E f de x menos f de P continua sendo menor que ou igual a zero. Por quê? Porque eu tenho essa desigualdade, qualquer que seja x, nesse intervalo. Então, isso significa, a esquerda de P, essa função que eu estou calculando, ela é negativa. Ela é negativa não, ela é menor que ou igual a zero. Então, o seu limite também tem que ser menor que ou igual a zero. Maior ou não, porque você tem um negativo em cima e negativo abaixo. Oh, desculpa. Maior que ou igual a zero. Exatamente o que eu quero, senão não sei o que eu concluir. Tá certo? Não, galera? Então, o que foi que eu concluí? A derivada é menor que ou igual a zero e a derivada é maior que ou igual a zero. Portanto, assim, f' de P, f' de P é zero e, portanto, P é o quê? Ponto crítico de F. Porque o teorema do limite positivo diz o seguinte, ó. Se o limite com x tendendo a P se o limite aqui,
Olha, o teorema de limite positivo diz o seguinte, está aqui o P. Se o limite com x tendendo a P for positivo, significa que numa vizinhança de P a função é positiva. Em alguma vizinhança de P a função é totalmente positiva. Mas o que eu tenho aqui é que nessa vizinhança aqui a função não é positiva. Ela é menor que ou igual a zero. Então o limite não pode ser positivo, o limite tem que ser menor que ou igual a zero. Tá certo? Então tá aí a prova. Encerrou. Encerra e começa. É bom.